Exercícios de aprendizagem, questão A10. Colocam-se M gramas de gelo em fusão, num calorímetro, de capacidade térmica 200 calorias por grau Celsius, que contém 500 gramas de água a 60 graus Celsius. Determine, sabendo que o equilíbrio térmico ocorre a 20 graus Celsius. O calor latente de fusão do gelo é igual a 80 calorias por grama. Então, ele pede para você determinar o valor de M. Preste atenção agora que nas questões anteriores, o calorímetro não participava das trocas de calor. Quando um calorímetro é um calorímetro ideal, ou seja, de capacidade térmica desprezível, ele não participa das trocas de calor. Beleza? Nessa questão aqui, ele está me fornecendo a capacidade térmica do calorímetro. Então, o calorímetro vai participar das trocas de calor. Então, se liga. Eu vou colocar M gramas de gelo em fusão, beleza? Num calorímetro que tem capacidade térmica de 200 calorias por grau Celsius, que contém 500 gramas de água a 60 graus Celsius. Então, se nesse calorímetro existe água a 60 graus Celsius, é porque o calorímetro e a água estão em equilíbrio térmico. Então, se eu tenho água a 60 graus Celsius no calorímetro, o calorímetro também se encontra a 60 graus Celsius. Eu vou colocar essas M gramas de gelo em fusão, e esses M gramas de gelo em fusão vão receber energia de quem? Tanto do calorímetro como da água. Porque agora os dois vão participar das trocas de calor. Então, o calorímetro que está a 60 graus Celsius e a água que também está a 60 graus Celsius vão fornecer energia para o gelo. E no final das contas, o equilíbrio térmico ocorre a quanto? A 20 graus Celsius. Então, se liga. O calorímetro estava a 60 graus Celsius e atingiu quanto? 20 graus Celsius. A água estava a 60 graus Celsius e atingiu quanto? 20 graus Celsius. Beleza? O gelo estava em fusão. Então, o gelo mudou de fase e quando mudou de fase, variou sua temperatura de quanto? De 0 a 100. Pois nós sabemos que a temperatura de fusão do gelo é de 0 graus Celsius. Então, muito cuidado, Taverão vai resolver essa questão para você. Então, vamos lá. Pelo princípio das trocas de calor, a quantidade de calor cedido mais a quantidade de calor recebido é igual a quanto? 0. Taveira, quem cedeu o calor? Aí, vou fazer assim agora, para ficar mais didático. Ó, a quantidade de calor cedido mais a quantidade de calor recebido quando somado, está vendo? Tem que dar quanto? Tem que dar 0. Quando somado, tem que dar 0. Mas quem cedeu calor? Foi o calorímetro e a água. Porque o calorímetro vai participar das trocas de calor, já que ele não apresenta capacidade térmica desprezível. Então, fica assim. Quem cedeu calor? A quantidade de calor fornecida pelo calorímetro mais a quantidade de calor fornecida pela água. Beleza? Pela água. Tá vendo? E quem recebeu essa energia? O gelo. Quem recebeu essa energia foi o gelo. Mas o que vai acontecer com o gelo? O que é que vai acontecer com o gelo? Ele vai mudar de fase, depois vai variar a sua temperatura. Então, vou colocar de azul aqui, ó. Quem recebeu essa energia foi o gelo. Parte dessa energia é para a quantidade de calor latente de fusão do gelo. Beleza? Quando ele mudar de fase, ele virou água. Então, vai ser quantidade de calor sensível fornecida para o gelo que virou água. Quando eu somar isso tudo aqui, ó, isso vai dar quanto?
zero. Beleza? Então, isso que está de vermelho foi o calor cedido pelo calorímetro e pela água, que estavam a 60 graus Celsius. Isso que está de azul foi o calor recebido pelo gelo. Parte para ele mudar de fase, outra parte para ele variar a sua temperatura. Fechou? Agora vamos escrever. Vamos ficar com quantidade de calor do calorímetro. Aí lembra, quantidade de calor para calorímetro é a sua capacidade térmica vezes variação de temperatura. Lembra que capacidade térmica é quantidade de calor por variação de temperatura? Então, a quantidade de calor trocada pelo calorímetro é a capacidade térmica vezes a variação de temperatura. Então, vamos ficar assim, vou colocar em vermelho. Ó. A capacidade térmica do calorímetro vezes a sua variação de temperatura. Beleza? Mais o água, quantidade de calor da água, quantidade de calor sensível, massa da água, calor específico da água, variação de temperatura da água, mais, agora eu vou entrar no gelo, quantidade de calor latente de fusão do gelo, massa de gelo, que ele chamou de M, vezes o calor latente de fusão do gelo, mais a quantidade de calor fornecida para o gelo que virou água, variar a sua temperatura. M, calor específico da água, variação de temperatura. Isso tudo igual a quanto? Zero. Agora é só você voltar na questão e pegar os dados, tranquilo? Calor, capacidade térmica do calorímetro, 200 calorias por grau Celsius. Variação de temperatura do calorímetro. Vamos aqui direto? O calorímetro estava a 60 graus Celsius e a temperatura de equilíbrio térmico foi de 20. De 60 para 20 variou quanto? Menos 40. Mais a massa de água, 500 gramas. Calor específico da água, 1. A água estava a 60 graus Celsius, equilíbrio foi a 20. Variou quanto? Menos 40. Mais massa de gelo, é a pergunta. Calor latente de fusão do gelo, 80. A massa do gelo que virou água, é a pergunta. Calor específico da água, 1. O gelo variou de quanto a quanto sua temperatura? Ora, era a água a 0 graus Celsius e foi para quanto? 20 graus Celsius. Então, variou a temperatura aqui de 20, ó. Isso tudo igual a zero. Beleza? Já de cara, se você quiser fazer uma simplificação, eu posso dividir todo mundo por 20. Pode, Taveira? Posso. Ó, se eu dividir isso aqui por 20, fica 1. Se eu dividir isso aqui por 20, fica 4. Se eu dividir isso aqui por 20, fica 25. Se eu dividir isso aqui por 20, fica quanto? 10. E eu simplifiquei as minhas contas. Apesar de ser uma soma, nós temos soma de produtos igual a zero. O que aparecer multiplicando em todo mundo, eu posso simplificar, né? Então, eu tenho aqui 10 vezes menos 40, me dá menos 400. Mais, na verdade vai ficar menos aqui logo. Bota logo menos aqui, tá? Menos. Mais com menos dá menos. 25 vezes 40. 25 vezes 40, isso vai me dar quanto? 1.000. 25 vezes 4 é 100, com 10.000, menos 1.000. Mais 4m, mais m, isso aqui igual a zero, beleza? Então, eu tenho que 5m é igual a 1.000 com 400, me dá 1.400. Que passa para o outro lado positivo. Conclusão, a massa de gelo seria a relação 1.400 dividido por 5. Tranquilo? Se eu faço 14 por 5, me dá 2, sobra 4, né? 4 com 0 me dá 40, que dá 8. Com 0, 280 gramas. Tranquilo? Então, a massa de gelo em gramas, que eu coloco num calorímetro que contém água a 60 graus Celsius, 500 gramas de água a 60 graus Celsius, para que o equilíbrio térmico seja a 20 graus Celsius,
deve ser aí uma massa de gelo de 280 gramas, tá? Então, a questão aí um pouco mais longa, né? Um pouco mais de conta, porque o calorímetro participa das trocas de calor e o gelo, além de mudar de fase, muda também a sua temperatura. Vale a pena você refazer essa questão. Seria uma questão que levaria tempo, tá? E uma questão considerada difícil, exatamente por conta dessas contas aí, ó, dessas continhas e da montagem, tranquilo? Vamos lá então para a nossa questão A11. Colocam-se 50 gramas de gelo a 0 graus Celsius em 100 gramas de água. Após certo tempo, verifica-se que existem 30 gramas de gelo boiando em água e em equilíbrio térmico. Admitindo-se que não ocorreu troca de calor com o ambiente, que o calor específico da água é de 1 caloria por grama grau Celsius e que o calor latente de fusão do gelo é de 80 calorias por grama, letra A, qual a temperatura final da mistura? E letra B, qual seria a temperatura inicial da água? Preste atenção. Se eu misturei 50 gramas de gelo a 0 graus Celsius em 100 gramas de água e após certo tempo verifica-se que existem 30 gramas de gelo boiando na água e em equilíbrio térmico, se eu tenho água em equilíbrio térmico com gelo, essa situação só pode acontecer a quanto? A uma temperatura de 0 graus Celsius. Gelo e água só podem se encontrar em equilíbrio na temperatura de fusão, a 0 graus Celsius. Obviamente, ele está considerando essa questão a pressão normal, um ATM. Então, para você encontrar gelo e água em equilíbrio, isso só pode acontecer na temperatura de 0 graus Celsius. Ou seja, essas 100 gramas de água forneceu energia para o gelo, mas essa energia fornecida pela água para o gelo não foi suficiente para fazer todo o gelo derreter. Se apenas 30 gramas de gelo continua na fase sólida, essa energia fornecida pela água para o gelo foi capaz de derreter apenas quanto? Apenas 20 gramas de gelo. Então, eu vou ter 30 gramas de gelo em equilíbrio térmico com o quê? Com 120 gramas de água. As 100 gramas que eu já tinha, com os 20 gramas de gelo que derreteu. Isso tudo a quanto? A 0 graus Celsius. Então, quando ele me pergunta qual é a temperatura final da mistura, se eu tenho gelo e água em equilíbrio térmico, essa temperatura de equilíbrio térmico só pode ser quanto? 0 graus Celsius. Para você ter gelo e água em equilíbrio térmico, essa temperatura só pode ser de quanto? De 0 graus Celsius. Aí ele pergunta, qual a temperatura inicial da água? Aí vamos pensar, quem forneceu energia para quem? Com certeza a água forneceu energia para o gelo. Tá vendo? Essa quantidade de energia fornecida pela água para o gelo foi capaz de derreter quantos gramas de gelo? 20 gramas. Então, se eu quiser calcular a quantidade de energia recebida pelo gelo durante a fusão, eu pego a massa de gelo que derreteu e multiplico pelo calor latente de fusão. Você vai colocar os 50 gramas nessa questão? Não. Porque não foram os 50 gramas que mudaram de fase. Dessas 50 gramas, apenas 20 gramas sofreu fusão. 20 gramas passou da fase sólida para a fase líquida. Então, se eu quiser saber a quantidade de energia recebida pelo gelo na fusão, eu pego os 20 gramas de gelo que derreteu e multiplico pelo calor latente de fusão.
Ou seja, a quantidade de energia recebida pelo gelo durante a fusão foi uma quantidade de energia de quanto? 1.600 calorias. Essa foi a quantidade de energia que o gelo recebeu de quem? Recebeu da água. Então, essa foi a quantidade de energia recebida pelo gelo. Mas tá verão? Se o gelo recebeu, alguém perdeu. Quem perdeu essas 1.600 calorias? Os 100 gramas de água. E aí, se eu vou para a água, o calor sensível da água é igual a quem? A massa da água, calor específico da água, variação de temperatura da água. Quantas calorias a água cedeu para o gelo? 1.600 calorias. Então, se ela cedeu, ela perdeu 1.600 calorias. Então, eu escrevo menos 1.600. Qual a massa de água? 100 gramas. Calor específico da água, 1 caloria por grama grau Celsius. Temperatura final da água, 0 graus Celsius. Porque nós temos água e gelo em equilíbrio térmico. Menos quanto? Menos a temperatura inicial da água. Beleza? Concorda que esse menos cancela com esse menos? Quando você pegar 1.600 e dividir por 100, nós concluímos que a temperatura inicial da água seria uma temperatura de 16 graus Celsius, tá? Então, a temperatura inicial da água, 16 graus Celsius. Tranquilo? Então, muito cuidado com essas questões de mistura, tá? De mistura, onde eu tenho, por exemplo, gelo e água em equilíbrio térmico. Se eu tenho gelo, que é água na fase sólida, em equilíbrio térmico com água na fase líquida, a pressão normal, isso só pode acontecer a 0 graus Celsius. Tranquilo? Essa foi nossa questão A11. Vamos lá para a nossa questão A12. Olha só. Misturam-se 800 gramas de água a 20 graus Celsius com uma massa de gelo a menos 20 graus Celsius. Para que no equilíbrio térmico a mistura seja composta apenas de água a 10 graus Celsius, a massa de gelo deve ser. E aí, para você que está em casa, pausa o vídeo agora e tenta resolver. Você que está na nossa aula online, você tem 5 minutos para me fornecer a resposta. Cuidado, que nós queremos água a 10 graus Celsius. É a temperatura de equilíbrio térmico. A massa de gelo está a menos 20 graus Celsius. Então, o gelo tem que sair de menos 20 para 0. Tem que mudar de fase e sair de 0 para 10 graus Celsius. Muita atenção. Bora! Valendo! Nessa questão aqui, né, a água que está a 20 graus Celsius fornece calor para o gelo a menos 20 graus Celsius. Presta atenção aqui mais uma vez, ó, né? Então, eu tenho que o calor cedido pela água, mais a quantidade de calor recebida pelo gelo igual a quanto? Igual a 0. Gente, presta atenção. A água que tem 800 gramas vai sair de 20 graus Celsius para 10 graus Celsius. Então, essa água aqui, ela só faz variar sua temperatura. Quantidade de calor sensível, massa da água, calor específico da água, variação de temperatura da água. Beleza? Só que o gelo está a menos 20 graus Celsius. A menos 20 graus Celsius, o gelo se encontra na fase sólida. Para mudar de fase, para começar a mudar de fase, esse gelo precisa estar a quanto? A 0 graus Celsius. Então, primeiro que o gelo precisa sair de menos 20 para 0 graus Celsius e ele continua sendo gelo. Varia a sua temperatura, mas não muda de fase. Então, parte dessa energia cedida pela água
vai para fazer o quê? O gelo variar sua temperatura de menos 20 para zero. Tá aqui, ó. De menos 20 para zero. Ou seja, quantidade de calor sensível. Parte dessa energia cedida pela água vai para fazer o gelo sair de menos 20 para quanto? Para zero. Beleza? O gelo chegou a 0 graus Celsius, ele vai começar a mudar de fase. Para mudar de fase, o quê? Quantidade de calor latente. Massa do gelo vezes o calor latente de fusão. Aí o gelo mudou de fase e continua a 0 graus Celsius. Mas a temperatura de equilíbrio térmico é a 10 graus Celsius. Então esse gelo que virou água, vou colocar gelo aqui, mas ele virou água, ele vai receber energia para sua temperatura sair de quanto? De 0 até 10. Então o gelo virou água, MC delta T. Temperatura final de equilíbrio térmico, menos 0. Que era a temperatura do gelo quando mudou de fase. Então o gelo recebe energia para sair de menos 20 para 0, quantidade de calor sensível. O gelo recebe energia para mudar de fase, quantidade de calor latente de fusão. E o gelo que se transformou em água recebe energia para sair de 0 a 10. Então eu tenho para o gelo essas três quantidades. Ó. Parte para fazer o gelo variar a sua temperatura, parte para fazer o gelo mudar de fase, parte para fazer a água variar a sua temperatura. Beleza? Então ficaria assim. A massa de água, 800 gramas. Calor específico da água, 1. Temperatura inicial da água, 20. Temperatura final, 10. De 20 para 10, diminuiu quanto? Menos 10. Massa do gelo, é a pergunta. Calor específico do gelo, 0,5. Saiu de menos 20, foi para 0, aumentou quanto? 20 graus Celsius. Massa de gelo, é a pergunta. Calor latente de fusão, 80. Massa de gelo que virou água, é a pergunta. Calor específico da água, 1. Saiu de 0 para 10 graus Celsius, variou quanto? 10. Isso tudo igual a 0. Então, eu tenho, se você quiser simplificar aqui, a gente simplifica agora. Vamos dividir todo mundo por 10? Bora, Taveira? Divido por 10 aqui, fica 1. Divido por 10 aqui, fica 8. Divido por 10 aqui, fica 2. Divido por 10 aqui, fica 80. Beleza? Então, vai ficar assim, ó. 80 vezes menos 10 dá menos 800. Aí lá vai, ó. 2 vezes 0,5 me dá 1. Então, fica 1 mg mais 8 mg me dá 9 mg, mais 1 mg me dá 10 mg, mais 10 mg. Isso tudo igual a quanto? 0. Conclusão, 10 vezes a massa de gelo é igual a 800. E se eu pegar 800 e dividir por 10, a massa de gelo seria exatamente igual a quanto? 80 gramas. Então, a massa de gelo deveria ser de 80 gramas para que o equilíbrio térmico ocorra exatamente a 10 graus Celsius. E a alternativa correta aqui seria a alternativa A, de aprovação. Tranquilo? Vamos lá, então, para a nossa questão A13, para a gente finalizar esse terceiro bloco e nossa aula sobre calorimetria. Olha só. Misturam-se 200 gramas de água a 20 graus Celsius com 800 gramas de gelo a 0 graus Celsius. Admite-se que há troca de calor apenas entre a água e o gelo. O calor específico da água vale 1 caloria por grama graus Celsius e o calor latente de fusão do gelo, 80 calorias por grama. Qual será a temperatura final da mistura? E qual será a massa final de líquido? Presta atenção.
Se ele pergunta qual será a massa final de líquido, possa ser que essa quantidade de água não seja suficiente para derreter todo o gelo. Possa ser que essa quantidade de água não seja suficiente para derreter todo o gelo. Vamos comprovar isso aqui? Tá vendo? Se eu quisesse apenas transformar 800 gramas de gelo em 800 gramas de água, qual seria a quantidade de energia que eu deveria fornecer para o gelo? Aí se liga. Se eu quisesse transformar 800 gramas de gelo, que é para o gelo, se eu quisesse transformar 800 gramas de gelo em 800 gramas de água a 0 graus Celsius, a quantidade de calor que eu deveria fornecer para o gelo, mg. Então, eu pegaria 800 gramas e multiplicaria por 80 calorias por grama. Então, a quantidade de calor total para 800 gramas de gelo apenas mudar de fase e continuar a 0 graus Celsius seria uma quantidade de quanto? 64 mil calorias. Então, o gelo, essa massa de gelo, deveria receber 64 mil calorias só para mudar de fase e continuar a 0 graus Celsius. Qual é o máximo de energia que essa água pode fornecer para o gelo? Ora, tá vendo? O máximo de energia que essa água pode fornecer para o gelo, ela sair de 20 graus Celsius para quanto? Para 0. O máximo que essa água pode fornecer para o gelo, ela sair de 20 graus Celsius para quanto? Para 0 graus Celsius. Será que essa quantidade de energia é suficiente para derreter todo o gelo? Vamos ver. Para a água, eu pegaria o quê? Quantidade de calor sensível. Massa da água, calor específico da água, variação de temperatura da água. Qual a massa da água? 200 gramas. Calor específico da água, 1. Para eu calcular o máximo que essa água pode fornecer, ela saindo de quanto? De 20 para 0. Ou seja, sua temperatura variando quanto? Menos 20. Então, o máximo de energia que essa água pode fornecer para o gelo seria quanto? Tá vendo? 200 vezes 1 me dá 200. 200 vezes 20 me dá quanto? 4.000. Aí eu pergunto a vocês, essa quantidade de água é suficiente para derreter todo o gelo? Não, não é suficiente. Porque o gelo precisa de 64 mil calorias para derreter completamente e continuar a 0 graus Celsius. E o máximo que essa água pode fornecer para o gelo, 4.000 calorias. Então, se essa quantidade de água não é suficiente para derreter todo o gelo, no final eu vou ter o quê? No final, eu terei gelo e água em equilíbrio térmico. E gelo em água e gelo e água em equilíbrio térmico só pode acontecer a que temperatura? 0 graus Celsius. Então, nessa letra A, como a quantidade de água não é suficiente para derreter todo o gelo, com certeza no final eu vou ter água e gelo em equilíbrio térmico. E essa situação acontece a 0 graus Celsius. Mas tá vendo? Qual será a massa final de água? Ora, tudo bem que essa água não consegue derreter todo o gelo, mas uma parte ela consegue. Porque o máximo que ela consegue fornecer para o gelo é quanto? 4.000 calorias. Então, essas 4.000 calorias que o gelo vai receber, vai derreter pelo menos um pedaço. Então, como é que eu sei a massa de gelo que derrete? Para você saber a massa de gelo que derrete, aí você vai usar a quantidade de calor latente. Qual é o máximo de energia que essa água pode fornecer para o gelo? 4.000 calorias.
E essa massa de gelo recebendo 4.000 calorias, com calor latente de difusão igual a 80, quanto de gelo vai derreter? Ó, Taveira, recebendo 4.000 calorias, a quantidade de gelo que derrete é dada por essa relação, né? 4.000 dividido por 80, ó, vai ficar 400 dividido por 8, que isso me daria quanto? 50 gramas. Ou seja, eu tenho 800 gramas de gelo a 0 graus Celsius e misturo com 200 gramas de água a 20 graus Celsius. Isso só vai ser suficiente para derreter quanto? 50 gramas de gelo. Então, no final, qual vai ser a massa total de água que eu vou ter? Os 200 gramas de água que eu já tinha, mais os 50 gramas de gelo que derreteu. Então, no final, eu vou ter quantos gramas de água? 250 gramas. Então, no final, eu vou ter 250 gramas de água a 0 graus Celsius em equilíbrio térmico com 750 gramas de gelo também a 0 graus Celsius. Então, mais uma vez, eu peço cuidado a vocês com essa questão de misturas, principalmente de água e gelo, quando ele pergunta qual é a temperatura final da mistura. Você primeiro vai descobrir se a quantidade de água é suficiente para fornecer energia para o gelo e derreter o gelo completamente. Se não for, no final, pode ter certeza que você vai ter gelo e água em equilíbrio térmico a 0 graus Celsius. Com isso, nós terminamos nosso terceiro bloco de exercícios. Qualquer coisa, me procurem. Boa sorte para vocês e sucesso. Até a próxima e valeu!